E o Flamengo é isso aí. Quando você pensa que as coisas vão começar a se resolver, uma nova confusão acontece. O Pedro hoje não foi ao treino e o clima continua quente. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que está chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir para antes de você seguir nesse vídeo, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo aqui o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante para o nosso trabalho. Você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal também, você vai dar uma grande ajuda. E se você quer botar uma farpela no bolso, você já sabe, é na Bet Nacional. Sempre, todos os dias tem grandes jogos e várias modalidades aí para vocês também. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado é o link da Bet Nacional, clica nele, faça o seu cadastro, é de graça, com R$1 já consegue fazer suas operações. Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês. Eu vou começar ainda sobre ontem. Ainda ontem à noite, um domingo que foi assim agitadíssimo no Flamengo. O Flamengo ontem definiu, né, a demissão do preparador físico, o Pablo Fernandes. O Flamengo não teve para onde correr. Depois do que aconteceu sábado lá em Belo Horizonte, a questão da agressão, a primeira atitude do Flamengo era essa. Mandar embora o preparador físico. O Flamengo foi lá, né, comunicou ele que ele iria sair, que não ia ficar mais. Grande amigo aí de São Paulo, mas não tinha a mínima condição que o Pablo Fernandes continuasse no Flamengo. Até porque os jogadores não queriam mais ele, enfim, não tinham o que fazer. Primeira atitude certa do Flamengo, mandar ele embora. E aí muita gente pergunta assim, Marquinhos, por que o Flamengo não anunciou isso nas redes sociais? Por que oficialmente o Flamengo não falou disso? O Caio Mota trouxe, foi o cara que trouxe essa informação desde o início. Ele trouxe a seguinte informação sobre isso. Presta atenção, ele falou o seguinte: fica o registro da condição do Flamengo até o momento. Por mais que existia expectativas de um posicionamento público, o clube adota precaução por cuidados jurídicos, para não dar brecha para medidas tanto do preparador físico, Pablo Fernandes, quanto do Pedro. Vem daí o silêncio. Internamente, ficou decidido que o clube só vai se posicionar após toda a decisão ser devidamente executada e protocolada. Além disso, o Rodolfo Landim está em contato constante com os de departamento de futebol e comunicação para validar os passos a serem dados no episódio. Então o Flamengo se resguardando aí juridicamente, uma coisa que a gente... uma coisa... Daí está explicado também por que a gente tentou falar, né, com o Braz, a gente tentou falar... Desde lá em Belo Horizonte, a gente ficou no plantão com a Flazoeiro TV, né? Depois o Matheus, nosso repórter, foi para o aeroporto para receber. A gente tentou falar de todas as formas para ter uma posição e não conseguimos, ninguém falou em momento nenhum, então tá explicado. O Flamengo se resguardando juridicamente, porque às vezes, nesse momento, uma palavra mal dada aí pode repercutir muito mal. Depois de mandar o Pablo Fernandes embora, de comunicar, né? Falta oficializar, depois de comunicar a demissão do Pablo Fernandes, o Flamengo teve uma reunião ontem à noite ainda com o técnico Jorge Sampaoli. E pra quê? Pra poder perguntar pro cara, ó, Sampaoli, ó, vou mandar o teu braço direito aí, vou mandar o cara que você tá há muitos anos trabalhando embora. Você vai querer continuar? Você quer continuar? Você tem o desejo de ficar, mesmo ele saindo? E aí ficou decidido que o Sampaoli ia seguir no Flamengo. Ele quer ficar, obviamente, muito triste, né, com toda essa situação, com um amigo dele, mas ele tem um sonho de ser campeão da Libertadores pelo Flamengo. Ele tem um sonho de conquistar várias coisas pelo Flamengo, teve o sonho de chegar até aqui, tá aqui, e aí entre o amigo dele e o Flamengo, ele escolheu o Flamengo, irmão. E aí é outro ponto, a gente tem que enaltecer a decisão do Sampaoli, que ele poderia muito bem falar, ó, não, vamos fazer o seguinte, eu não quero mais, vocês vão me deixar aí, mas eu não tô mais afim, tô desanimado por tudo que vocês fizeram, né, tudo que aconteceu, mandaram meu amigo embora e tal, não sei o que, pra receber o dinheiro, mas não, ele falou assim, não, vida que segue, meu compromisso é com o Flamengo, meu amigo tá errado, né? Fez coisa errada e ele merece ser mandado embora. E aí ele saiu. A outra decisão do Flamengo, que o Flamengo bateu o martelo ontem à noite ainda, foi a questão do Pedro. Porque o Pedro também é o seguinte, o Pedro foi um dos pessoas mais lesadas, mas ao momento que ele fala que ele não vai aquecer, desobedece uma ordem de um membro da comissão de futebol, ele também tem que ser punido, né? Porque senão vira bagunça. Daqui a pouco todo mundo tá falando isso. Daqui a pouco o Gabigol, não vou aquecer, não preciso. Irmão,
ele desencadeou essa confusão porque o Pedro falou que não iria, né, não iria aquecer. E aí o Flamengo tomou a decisão, do meu ponto de vista também assertiva, de multar o Pedro, né, multar financeiramente o Pedro. Não revelou os valores, não revelou nada, mas ficou acertado que hoje, quando se reapresentar, os jogadores se reapresentassem hoje, o Flamengo iria multar, o Pedro ia chamar ele para conversar, iria resolver essa situação. Só que daí acontece a nova confusão. O Pedro não se apresentou hoje pela manhã, 9 horas da manhã estava marcado o treino e o Pedro não se apresentou. Logo cedo, às 11h30 da manhã, o Júlio Miguel Neto trouxe uma informação sobre ele, né, depois dele não se apresentar. Ele falou o seguinte: o atacante Pedro não voltará aos treinos do Flamengo enquanto o clube estivesse sendo comandado pelo treinador Jorge Sampaoli. O atacante ficou muito incomodado com a postura da diretoria do clube e com a manutenção da comissão técnica. O que acontece? O que acontece, né? Na matéria do Caê Mota ontem, o Sampaoli também deu mole, porque o Caê traz a informação de que o Sampaoli vira pro Pedro e fala, no jogo contra o Grêmio, pô, você é muito religioso, né? E aí fala sobre questão de religião, que não tem que tocar no assunto, mas fala pra ele, você é muito religioso, tem que brigar mais e tal, não sei o quê. E aí a rusga, a gente sabe que o Pedro, né, é bem perseguidor da religião dele, e aí, irmão, ninguém tem nada a ver com isso. E aí o Pedro ficou sentido, então ficou sentido com essa situação do Sampaoli, e aí lembra na nota que ele fala questão de psicológicas e tal, e aí muita coisa vem na cabeça do Pedro. Mas, de fato, o Pedro ele tem que se ajudar também, o Pedro ele tem que entrar em campo e fazer o negócio acontecer, né? Outra postura também dele é a questão de ser fominha. Alguns jogadores já ficam incomodados com a questão de não passar a bola. Então o Pedro tem que se ajudar. E o Sampaoli, ele tem que... Calma, eu sei que o Sampaoli é argentino, tem outra cultura e tal. Mas, irmão, calma na hora de falar, na hora de conduzir certas situações, né? O Pedro não foi ao treinamento hoje, de acordo com o Mauro César Pereira, que ele foi ao dentista e foi ver o dente, a boca doendo. Realmente, a agressão foi muito forte. Não foi um tapinha, um soquinho. Já não explicaria. Agora a agressão foi muito forte. E aí ele foi ao dentista para poder ver. Só que o problema é o seguinte, o Pedro avisou isso depois das 9 da manhã. Ele não avisou isso antes, né? De acordo com o Renan Moura, ele não avisou antes, virou antes, Flamengo amanhã, infelizmente de manhã, possa ser que eu me atrase, possa ser que eu nem vá no treino de manhã, porque eu tenho que ir ao dentista, eu tenho que ver isso, que eu tô sentindo muita dor. O Flamengo não ia se opor, irmão. Foi uma agressão que ele sofreu, traz o atestado e tá ok. Só que ele não avisou, ele não falou nada. A Raíssa Simplício, aí trazendo a cronologia da situação, a Raíssa Simplício trouxe a informação no Portal Gol que por falta do treino, Pedro falta o treino após episódio de agressão e imbróglio do Flamengo segue, ou seja, continua a confusão. O Pedro, né, de acordo com a Raíssa Simplício, ficou chateado, inclusive, porque domingo ele esperava uma ligação, ontem esperava uma ligação do Jorge Sampaoli, Sampaoli não ligou, né, esperava uma assistência maior do Flamengo, lembrando que o Bruno Spindel ficou em Belo Horizonte com ele, junto com os outros jogadores, fretou um jato, né, um avião para ele poder voltar para o Rio de Janeiro, enfim, mas mesmo assim o Pedro teria, de acordo com a Raíssa Simplício, ficado chateado, esperava a ligação do dirigente do Flamengo para falar sobre o ocorrido e do próprio técnico Jorge Sampaoli ao longo do domingo, coisa que não aconteceu. E aí a Raíssa fala aqui que o Pedro esperava um apoio emocional. E aí é aquela situação, o Flamengo tem que ficar atento também, porque o Pedro já tocou no assunto psicológico, ele pode não estar bem psicologicamente, esperando outras situações aí, outras atitudes do Flamengo, mas para vocês entenderem. E aí, eu vou aproveitar e falar o seguinte, já tem a imprensa paulista falando um monte de besteira, vocês fiquem ligados, tomem cuidado, que eles vão aproveitar essa situação para falar um monte de coisa. O jornalista Danilo Lavieri, né, ele que é colunista do UOL, já fala, tem rescisão, né, ele traz uma matéria lá na coluna dele, lá no UOL, que ele fala sobre rescisão, que o Pedro tem direito disso, tem direito a isso, aquilo outro, tal, não sei o quê. Os caras vão querer ver o circo pegar fogo. O Leandro Quesada, ele fala que o Corinthians já tem um planejamento pro Pedro. Irmão, o Corinthians não tá com dinheiro para pagar, irmão, nada. Vai ter dinheiro para pagar um jogador que custou o Flamengo quase 100 milhões de reais. Então assim, calma, pé no chão, né? O Quesada fala que o Corinthians quer se aproveitar desse momento aí de problema entre Pedro, Sampaoli e Flamengo para poder tentar um empréstimo. Pelo amor de Deus, Quesada. Pelo amor de Deus. Enfim, o Flamengo investiu um dinheiro grande, um dinheiro forte, né? Investiu um dinheiro forte. O Flamengo não vai facilitar. Não vai. O Flamengo não quer negociar o Pedro. O Flamengo não quer que o Pedro saia. O Flamengo quer resolver essa situação. Mas o Leandro Quesada já trouxe essa informação aí e falou o seguinte:
Abre aspas, as duas diretorias terão de conversar sobre o tema. O Corinthians aposta na falta de ambiente do jogador e Sampaoli e já informou aos intermediários dos valores de salário que pretende pagar pelo atacante. Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. A Mônica Alves, jornalista que trabalha também para o Coluna do Fla, trouxe uns dados interessantes, que dos 27 jogos, desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli e do Pedro, né, o Pedro teve em campo em 23 e foi titular em 14, em 4 não jogou devido à lesão. Em 3 esteve no banco e não foi utilizado. Assim, ou seja, resumindo, o Pedro ficou em 3 jogos, ficou no banco, de acordo com a Mônica Alves aqui, né? Então, assim, cara, também acho que o Pedro tá tendo muita oportunidade, sim, né? Tá tendo muita oportunidade e ele tem que aproveitar essas oportunidades. Tem que aproveitar essas oportunidades. Então, cara, tem que ver isso aí, Pedro. Tem que se ajudar também. Tem que se ajudar também. Pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre a questão do mercado da bola, porque tem uma situação envolvendo o Wendel Nova que pode complicar o Flamengo. De acordo com o Vene Casagrande, ele falou que mais cedo acabou de conversar com o dirigente do Zenit e, de acordo com o dirigente, o Flamengo chegou aos 18 milhões de euros que o Zenit toparia, né, vender o Wendel para tentar contratar o jogador. Mas um novo obstáculo aparece no caminho do Flamengo. O Napoli chegou firme nas últimas horas e ofereceu 25 milhões de euros pelo volante. Os russos, claro, vão preferir vender para os italianos. Ainda tem essa. O Flamengo tem até quarta-feira para resolver isso do Wendel, né? Com a venda do Matheus França vão entrar aí 20 milhões de euros. O Flamengo ofereceu os 18 milhões de euros que os russos queriam, só que o Napoli chegou e entrou nessa conversa. Vamos aguardar ao longo do dia o que vai acontecer. Então é isso. Muita informação, o dia está agitado, mais tarde a gente volta para trazer e atualizar vocês mais ainda. Pedir para você que chegou até aqui, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. E claro, além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante também para o nosso trabalho. Você que está assistindo a gente pela nossa página aqui no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você vai ajudar muito o nosso trabalho fazendo isso. Você que está pelo nosso canal no YouTube, tem esses vídeos aqui para vocês assistirem, tem muito conteúdo. Mais tarde a gente volta. É isso. Tamo junto. Saudações rubro-negras.